um irmão muito amado nosso. Felipe, você traduz aí para mim? O Tim, ele é da cidade de Cochrane. E o Tim, com toda a sua família, a esposa, né? Como é o nome dela? Jean? Ok. O Tim, ele é lá de Cochrane. Nós conhecemos o Tim em Cochrane. E o Tim costuma fazer cultos em um café em Cochrane. E algumas curiosidades sobre a família dele. Eles foram várias vezes na América do Sul, na América Latina, como missionários, inclusive no Brasil, correto, Tim? You've been in Brazil, right? Estiveram no Brasil pregando o Evangelho, e eles têm um desafio em países como Guatemala, onde eles devem, agora no mês de outubro, salvo engano, levar livros para escolas. E esse projeto é desenvolvido por um irmão dele, livros didáticos de ensino para crianças. E esses livros, eles são baseados na Bíblia. Correto? Correto, time? Se eu estiver enganado, você me corrige. E uma curiosidade é que o Tim, ele tinha uma igreja que se reunia num café, no centro de Cochrane. E nós estivemos lá uma vez, visitamos o café e depois voltamos, e algumas vezes, mas eles tiveram que devolver o ponto, porque o landlord, o dono do prédio, não aceitava que fossem feitos cultos cristãos ali. E ele teve que desfazer o projeto missionário que ele tinha. Para você ver o nível, né, de luta, de batalha, que aqueles que se dispõem a pregar o Evangelho já estão vivendo. E às vezes a gente, na nossa zona de conforto, a gente está tão confortável, né, a gente está tão acostumado que está tudo bem. Ei, a notícia para você: não está tudo bem. O Senhor está no controle, mas a igreja já está sendo perseguida. Se não está tendo perseguição na tua vida por causa do Evangelho, é bom você reavaliar a sua vida cristã. Porque as perseguições, eu acho que domingo passado nós tivemos aqui os pastores de Moçambique, né, Mauro? Devem ter falado um pouquinho sobre as perseguições com a igreja. Eu vou deixar os avisos por fim, se der tempo a gente dá, senão a gente manda pelo zap aí para todo mundo. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 24. Versículos 36 em diante. Nós vamos ler vários versículos hoje. Mas eu vou tentar ser o mais sucinto possível. Lucas 24, 36 em diante. Diz assim. Contexto, né? Jesus tinha morrido, levado para Jerusalém, morto na cruz, sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. E os discípulos se tornaram órfãos. Talvez o mesmo sentimento que Jesus sentiu, a mesma emoção que Jesus sentiu quando foi abandonado pelos discípulos, ao ser colocado na cruz, voltou como efeito bumerangue, né, na testa deles, né? Eles se tornaram órfãos. Cadê aquele que era o nosso Salvador? Cadê aquele que havia nos feito, nos dado tantas promessas e tinha realizado entre nós tantos milagres? E Jesus tinha morrido, ressuscitado, e ele aparece para os seus discípulos. E Lucas,
Depois, se você quiser ler o evangelho todo, eu aconselho você. Lucas é um evangelho, é o único dos evangelhos escrito em ordem cronológica de fatos, tá? É o evangelho escrito em ordem cronológica, na sequência dos fatos, da forma como aconteceram. Lucas conta de um por um, ok? Diz assim: falavam ainda essas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Diga assim: paz. Olhe para o irmão do seu lado e diga assim para ele: paz. Aí eu pergunto para você: o seu coração tem paz? Você tem desfrutado paz? É interessante que a primeira coisa que Jesus, quando acessa novamente os seus discípulos, depois de ressuscitar, é desejar, é profetizar, é lançar sobre eles paz. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra paz. Ela é uma palavra grega, eirene. Eu tinha uma tia que chamava Irene, tá? Mas não é Irene não, é eirene. Eirene é uma palavra interessante porque vem de uma raiz que, se a gente for perguntar, se a gente não estudar para saber, vai ser difícil a gente imaginar. Se eu botasse para a gente chutar aqui, eu acho que ninguém acertava, a não ser alguém que já conhece, que já estudou sobre essa palavra Irene. Essa paz que Jesus desejou para eles aqui é aquela paz inexplicável. É aquela paz que vem no coração do homem, independente das circunstâncias. Não importa o que esteja acontecendo, não importa quão difícil as coisas estejam, essa paz ela invade o nosso coração. Eirene, paz. Mas é interessante que essa raiz, a raiz da palavra eirene é eiro. E eiro é a palavra que gerou aquela que a gente tanto lê na Bíblia, que às vezes a gente não sabe o que quer dizer, eirado. Alguém aqui arrisca dizer o que é eirado? Vocês já leram esse texto na Bíblia, já? Estarão dois reunidos no eirado. Você sabe o que é eirado? Eirado eram pátios, eram decks, eram telhados planos que eles faziam nas casas e normalmente eram usados como lugar de reunião. Eiro quer dizer junto, junta. Aquele que está perto do outro, aquele que não sai de perto. Olha que coisa interessante. Essa eirene, essa paz que Jesus deseja aos seus discípulos, é uma paz que vem quando nós estamos juntos. Quando nós deixamos manifestar na nossa vida eiro. Quando nós deixamos manifestar na nossa vida, quando nós permitimos estar junto de Deus, junto de Jesus. Aí vem essa paz. Tanto que a primeira coisa que Jesus, quando entra naquele lugar e cumprimenta os seus discípulos, ele diz: ei, olha aqui para mim. Eu voltei agora para ficar, porque aqui não é meu lugar. Jesus entra e ele diz: agora eu posso ficar junto de vocês. Sabe por que a gente sofre tanto? Porque a gente se afasta. Porque a gente não fica junto. E o texto continua dizendo: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Eles acharam que Jesus era um fantasma. Meu Deus, tomaram um susto, olharam para aquela figura e disseram: meu Deus, é um fantasma. É um espírito, estamos vendo uma alma, uma assombração. E Jesus
entra no meio deles e diz: ei, vocês querem perder o medo? Ande junto. Ande junto. Eu me lembro que eu li uma história contada pelo pastor Max Lucado. Sugiro que você leia os livros dele, são fantásticos. Ele também foi missionário no Rio de Janeiro, Cláudio. Pastor Max Lucado, é excepcional. E ele conta uma história interessante que ele, quando era garoto, o pai dele caiu na besteira de deixar ele assistir o filme do lobisomem. E ele assistiu o filme do lobisomem. Aqueles filmes de 1900 e sei lá quanto. Lobisomens preto e branco, né? Aquele negócio com aqueles cabelos assim grudados com cola, que você via até a cola, né? Quando ele foi dormir, pastor Alexandre, à noite, ele estava certo que o lobisomem estava debaixo da cama dele. E ele não conseguiu dormir, ele ficou paralisado, ele suava frio, ele morrendo de calor, suando embaixo das cobertas, e ele se tremia todo, e ele começou a suar, e molhou a roupa, molhou a cueca, molhou o pijama, molhou o lençol, molhou o travesseiro, ele estava todo encharcado de suor, até que ele lembrou-se do pai, e ele chamou: pai, 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 e o pai correu: o que foi, filho, o que foi? Pai, o lobisomem está embaixo da minha cama. E o pai correu, acendeu a luz, pegou e disse: não, vem cá, mostra aqui, mostrou para ele. E aí disse: não está não, fica tranquilo, o pai morrendo de sono, vamos deitar. Pai, deita comigo, tá bom, eu deito com você. Mas pai, o lobisomem está embaixo da cama. Não está, fica tranquilo que não está. E o pai deitou, morrendo de cansado, deitou e dormiu. E ele deitou do lado do pai, mas agora não havia mais medo, havia espanto, porque na cabeça dele ele pensava: puxa vida, quem é esse cara que até o lobisomem corre quando ele chega? Você sabia que você serve a um Deus que quando ele chega... Você sabia que o seu Deus, quando ele chega, e Jesus entra, eles estavam com medo, acharam que era um espírito, mas Jesus chega e diz: paz, fiquem junto de mim, e vocês vão ver que o medo não vai prevalecer contra vocês. Mas ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. O nosso problema, irmão, sabe o que é? Porque a gente não confia. O problema é que a gente não confia. Se a gente confiasse, Alex, a nossa vida seria completamente diferente. Como nós viveríamos os nossos dias de forma diferente se a gente de fato confiasse no Deus que nós dizemos crer, que nós dizemos conhecer, mas que às vezes está tão longe da gente, tão longe, né? E ele diz: olha, por que vocês estão perturbados? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Olha aqui as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo, pega em mim, me apalpa, verifica, porque um espírito não tem carne, não tem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, olha o sentimento mudando com a presença de Jesus, olha o sentimento de temor dando lugar a um sentimento, a um estado de alegria, a um êxtase. E estando admirados, Jesus lhes disse: ei, faz o seguinte, vocês já pegaram em mim, já me apalparam, já passaram a mão, já viram que sou eu mesmo, já cheirou, já sentiu o cheiro, né? E eu acho que Jesus era um cara assim muito próximo daquele que abraça, daquele que puxa mesmo, daquele que chama para perto. E ele diz: ei, traz alguma coisa para mim comer, que eu estou com fome. Sabe o que Jesus estava fazendo? Estava trazendo os seus discípulos para um lugar que lhes era comum quando Jesus ainda estava com eles antes de morrer. Você sabe por que a gente tem dificuldade de identificar Jesus?
Porque às vezes a gente só quer ir com Jesus aqui na nossa mente, no nosso racional. Mas quando Ele está no nosso dia a dia, quando Ele acorda conosco, quando Ele passa o dia conosco, quando Ele senta na nossa mesa, quando Ele come com você, quando Ele bebe com você, quando Ele vai para a cama dormir com você, a proximidade, o cheiro, o jeito é lugar comum. E Jesus vai, senta na mesa, pede comida, e diz o texto que eles trazem um peixe assado, e Ele come na presença deles. Sabe por quê? Às vezes a gente tem dificuldade de identificar Deus, porque a gente se esquece do principal púlpito, da principal igreja que nós devemos frequentar, que é a nossa mesa. Nós somos igreja, frequentamos igreja, vamos à igreja, avaliamos as melhores igrejas, as piores igrejas, a igreja que tem o melhor som, a igreja que tem a melhor banda, a igreja que o pastor é mais feio, a igreja que o pastor é mais gordo, a igreja que o pastor prega melhor, a igreja que o pastor prega pior, e a gente vai dando pontos, faz uma cartelinha e vai marcando, mas a gente esquece de avaliar comunhão. Igreja é ajuntamento, é comunhão. Jesus chama eles para a mesa, para mostrar a eles um lugar que lhes era conhecido. Fala com eles numa língua que eles conheciam. Ei, me dá aqui um pão, me dá um peixe, eu vou partir esse peixe, e quando vocês virem eu partir o peixe, a forma como eu como, a forma como eu multiplico, a forma como eu agradeço, a forma como eu compartilho, a forma como eu divido, eu quero ver se vocês vão ter dúvida. A gente não convive, irmãos. A gente se isola. A gente vive só. E ele continua. A seguir, Jesus lhe disse: são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito. Aonde? Olha o que o texto diz. Importava que se cumprisse tudo o que acerca de mim estava escrito. Aonde? Em primeiro lugar, na lei de Moisés. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus não é um salvador clandestino. Jesus não é um cara que entrou na presença de Deus sem visto e ficou morando clandestino lá no país de Deus, não. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é o cumprimento da lei. E mais na frente ele diz: olha, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Porque o que Jesus estava dizendo: olha, quem testifica, quem fala a meu respeito são as Escrituras, é a palavra de Deus. Ei, você tem lido as Escrituras, você conhece as Escrituras, por isso você tem dificuldade de identificar Jesus. Porque Jesus se identifica através das Escrituras. E ele diz: assim está escrito. 2 pontos, que é o Cristo, o Salvador, o Messias, aquele que veio para salvar a tua alma. Cara, a gente banaliza tanto a salvação. Parece que a gente não pensa no tamanho da eternidade. Fecha teu olho aí rapidinho. Pensa no tamanho da eternidade. Você já parou para pensar no tamanho da eternidade? Quanto tempo a eternidade vai durar? Ou eu posso ousar dizer para você que a eternidade não vai durar tempo nenhum, porque na eternidade não tem tempo. A eternidade é tão eternidade que ela é atemporal. E Jesus diz: olha, era necessário que o Cristo havia de padecer. O que esse padecer quer dizer aqui? Qual foi a primeira coisa que Jesus disse? Que era necessário que se cumprisse o que estava escrito na lei. Por que Jesus disse que ele tinha que padecer?
Porque a palavra de Deus ensina, o Deus da Bíblia ensina que sem padecer e derramar sangue, não há remissão, não há pagamento, não há como você e eu nos livrarmos da consequência do pecado, que é a morte eterna. Por isso que Jesus tinha que cumprir a lei. Simples. Por isso que Jesus teve que cumprir, teve que fechar um ciclo, uma era, uma dispensação. Nós já falamos sobre isso aqui. Jesus teve que fechar um tempo que estava relacionado à lei. E a lei dizia que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Se você não quer Jesus, meu irmão, sabe como é que você tem que pagar o pecado que você padece? Com o seu sangue. Aí ele continua. Está escrito na lei de Moisés e nos profetas. Outra coisa interessante, né? Aí ele continua. Nos profetas, então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e o quê? Ressuscitar. Jesus padece para cumprir o que estava escrito na lei. Ressuscita para honrar a palavra dos profetas de como ele ressuscitaria. E não para por aí, irmãos. Ele continua. Ele diz: na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O que é um salmo, irmão? Você sabe o que é um salmo? É um cântico. É um hino de adorar. João capítulo 4. Porque o Pai procura adorar. Eu posso até substituir a palavra. Porque o Pai procura salmodiar. E o que é que eu faço? Que entendimento isso me traz? Jesus dizendo que ele cumpre a lei, a palavra dos profetas e os salmos. E o texto continua: padecer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Ora, pastor, cadê o cumprimento do salmo aí? Lei, padecer. Profeta, ressuscitar, ressurreição. Salmo, cadê o salmo? Vamos lá? A todas as nações, começando de Jerusalém. Olha o salmo aparecer agora no verso 48. Vós sois testemunhas. O que a palavra de Deus está nos dizendo, irmão? Que cumprir lei e palavra de profeta, quem cumpre é Ele. Quem salmodia somos nós. Quem cumpre lei e palavra de profeta é Jesus, o Cristo. Quem vive salmo é o cristão. É impossível eu e você sermos cristãos e não vivermos salmos. E ele continua: sois testemunhas. Primeira característica de quem salmodia: testemunha. Eu sou uma testemunha viva de Jesus. A minha boca apregoa as boas novas de quem Ele é. Eis que envio sobre vós a promessa do Pai. Permanecei, pois, na cidade em que do alto sejais revestido de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para os céus. Jesus sendo arrebatado. Então eles... Olha você aí de novo. Olha você de novo aí, irmão.
versículo 52. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Salmo. Jesus cumpre a lei, a palavra do profeta, e espera que eu e você edifiquemos para ele salmos. Que linda a Bíblia. Como Deus te inclui na pessoa dele. Você já parou para pensar que privilégio você tem de ter uma boca, de ter um coração, de ter uma alma, para glorificar o Rei da Glória? Você já glorificou a Deus hoje? Você já abriu a tua boca para dizer: Deus, louvado seja o teu nome. Quanta bondade, Jesus. Como o Senhor é bom, como é bom te conhecer, Pai. Como é bom saber que para o inferno eu não vou, que a morte não me mata mais, não tem mais poder sobre mim. A morte não mata mais você, meu irmão. Os teus filhos são santos. Mesmo que você esteja tendo alguma preocupação com um ou com o outro hoje, mas os teus filhos são herança. A tua casa é herança. Você serve um Deus que não te bota medo, que não te cobra teu sangue, que não te visita de noite com pânico, com medo, com desespero. Não, não, não. Para isso Ele te redimiu, para que você salmodie, para que você o adore. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Se você pegar a Bíblia e continuar lendo, o próximo livro é o Evangelho de João. Lá no final se conta essa mesma história. Vamos lá rapidinho. Eu não vou demorar muito, prometo. João capítulo 20. Olha que coisa legal. Versículo 24. João parece que ele pega uma lupa e ele vai para algo particular que aconteceu naquele momento. Quem já ouviu falar de Tomé aqui? Quem já ouviu falar? Um bocado de gente, né? Nem que seja para dizer assim: rapaz, eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Né? Tem gente que é assim, né? Né, Raquel? Eu sou igual Tomé, só acredito vendo. Ei, fulano está vindo aí com uma coisa boa para ti. Sou igual Tomé. Ei, teu marido comprou um presente para ti, para dia do teu casamento. Tu não está sabendo? Duvida que traste. Sou igual Tomé, só acredito vendo. Tomé virou exemplo para nós de incredulidade. E o versículo 24 de João capítulo 20 diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Rapaz, a Bíblia é muito linda. Porque a gente fica pensando: pô, Tomé foi um cara que viveu com Jesus ali 3 anos, participou de tudo, viu milagre, viu ressurreição, viu Jairo sair da pedra, viu multiplicação de pão e peixe, viu a cura a ressurreição do filho da viúva de Naim, viu a cura da filha de Jairo, viu o servo do centurião, viu Jesus falar com a figueira e a figueira secar. Ele viu tanta coisa, ele participou de tanta coisa. Como? Aí a gente diz assim: rapaz, se fosse eu lá, que eu não ia ser nunca um Tomé. Eu nunca iria emprestar os meus lábios para manifestar uma incredulidade dessa. Misericórdia. Eu não.
Tomé sim, mas eu? Nunca. Mas olha como a Bíblia é linda. E não nos deixa sem resposta. Porque Tomé, apesar de ter vivido tudo o que viveu, ter andado com Jesus como andou, ter experimentado o que experimentou, ter comido o pão que Jesus multiplicou, ter ceado com ele, ter visto a palavra se cumprir, Jesus ser morto, sofrer, e a palavra vir chegar até ele, dizendo: ei, olha para cá, ele ressuscitou, ele não está morto mais. E ainda assim, ele abrir a sua boca e dizer, versículo 25, disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, eu não acredito. Também do seu lado, se eu não botar a mão naquele buraco onde saiu água, que o soldado furou com a lança, eu definitivamente não vou acreditar. Respondo para você, por que Tomé permitiu que o coração dele se enchesse de credulidade? Primeira coisa é o nome. Tomé quer dizer gêmeo. E o texto continua, Tomé era Tomé, gêmeo, Dídimo. Dídimo quer dizer par, pareia, companheiro. É o segundo, é aquele que anda junto do outro. Como se você tivesse uma pareia de bois, um de um lado, outro do outro. É impossível você ter uma pareia de um só, né? Aí lá no Ceará a gente diz: não, vamos fazer aqui uma drupa de dois, né? Tomé nasceu para ser dupla. Tomé nasceu para ser gêmeo. Tomé nasceu com uma natureza. Ele foi batizado como alguém que iria sempre andar com o outro. Mas o texto diz que ele estava só. O texto afirma que Tomé estava só. Ele resolveu, por vontade própria, se afastar da comunhão dos discípulos. E esse afastamento produziu no coração de Tomé a incredulidade. Esse afastamento, esse isolamento, produziu no coração daquele discípulo tão amado a incredulidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu me chamo Pedro, mas eu tenho a natureza de Tomé. Alex, você se chama Alex, mas você tem a natureza de Tomé. Raquel, você se chama Raquel, mas você tem a natureza de Tomé. Timothy, você se chama Timothy, mas você tem a natureza de Tomé. Deus não fez a mim e a você para andarmos sós. Você e eu somos sempre, no mínimo, pareia de alguém. No mínimo, precisamos ser gêmeos de alguém. E aí vem o Fábio Júnior e diz assim: alma gêmea. Nananana. Bate o coração. Sabe por quê? Sabe o que é isso aí? Que ele está cantando? É sede de Deus e ele não sabe. É sede de Deus e ele não sabe. Do único que pode preencher o vazio da alma. E aí Tomé, por uma decisão de solitude, de solidão, de afastamento, é afetado pela incredulidade. E o texto continua, dizendo que ele diz que de modo nenhum eu vou acreditar. Talvez você esteja vivendo momentos em que você não acredita mais.
Talvez você esteja vivendo uma crise na sua fé e você diz: eu não acredito mais. Esses dias eu li uma reportagem falando de mais um pastor que abandonou a fé. Cansado, exaurido. E eu não tenho medo de afirmar que é fruto, que é resultado de solidão. E o texto continua e diz assim: passados 8 dias, pega o contexto aí, irmão, fica na imagem, na figura. Jesus vem, aparece para os discípulos se reúnem, Tomé sozinho. Quando ele chega, aí o pessoal diz: ei, Tomé, Jesus ressuscitou, cara. Ele esteve aqui, velho. Ah, que conversa. Acredito mais não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que está a tua fé? A tua certeza de que Jesus está voltando? Eu posso dizer uma coisa para você. Eu nunca estive tão certo. Sexta-feira eu conversava com uma pessoa e eu disse: irmã, tem 30 anos que Deus me chama. Tem 30 anos que eu luto, que eu brigo. Não dá mais. Cansei. Cansei no renovo de Deus. Ele me visitou e eu decidi parar de brigar. Não faço mais nada. Não movo um dedo que não seja para servi-lo. Sabe por quê? Porque eu decidi andar com Ele. E quando você decide, o seu nível de revelação de quem Ele é muda. E Tomé diz: olha, eu não vou crer, eu não confio. Se eu não pegar, não apalpar, não passar a mão, me desculpa, mas eu não vou entrar nessa. Passa 8 dias. 8 dias. Tomé com certeza por ali, não vai e vem danado. Vai, volta. E os discípulos ali, esperando. Mas ele veio, Tomé, ele prometeu. Ele é fiel, ele vai cumprir. Eu não acredito. E Tomé certamente ficou naquele vai e vem. E Jesus deixa passar 8 dias. E aí o texto diz que outra vez eles se reuniram. Mas agora Tomé estava no meio deles. Tomé estava assumindo o seu papel de gêmeo. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti. Não dá para tu ser crente de internet. Esquece isso, cara. Essa é a pior coisa que você pode fazer com você mesmo. Te congrega. Assume vida com Deus. Assume teu papel no corpo. Deus chamou você para viver corpo. Você é corpo de Cristo. Não seja um membro amputado. Seja corpo. E diz o texto que Tomé resolve ser enxertado de novo na comunhão dos discípulos. E estava lá e as portas estavam trancadas. De repente, pum, o fantasma aparece.
Jesus de Nazaré, ressurreto, aparece de novo. E é interessante que o texto diz que Jesus não chega num canto da sala. Jesus se coloca no meio deles. Essa é outra lição tremenda. Jesus se manifesta no meio dos discípulos. Aonde há discípulo de Jesus, aguarda, espera, papai, que tu vai ver. Ele vai chegar. Ah, pastor, mas nós estamos aqui lutando tipo carroça em pé. Te acalma. Espera. Tu não sabe o que é que Deus está falando aqui no ouvido da gente, ó. Eis que venho sem demora. Glória a Deus, irmãos. E Jesus vai e chega no meio dos discípulos, Tomé com eles, e aí ele de novo diz: Ei, Eirene, paz seja convosco. Tomé, ei, vem cá. Põe a tua mão aqui, põe teu dedo aqui na minha mão, põe a tua mão aqui na minha costela do meu lado, veja aqui. Não seja incrédulo, mas crente. Irmão, você é crente. Tomé, você é crente. Você é gêmeo. Deus chamou você para crer nessa palavra. Deus chamou você para crer nele e viver uma vida de quem crê, irmão. Para de vacilar na tua fé. E aí Jesus diz para ele: Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Se Jesus falou para ele ser, é porque havia expectativa de que ele fosse, havia condições ainda de ser, porque havia investimento de Jesus em fazer com que ele voltasse a ser um homem crédulo. Talvez você descreu, abandonou a fé, mas deixa eu dizer uma coisa para você: ainda não é tarde. Amanhã pode ser. Tem gente que diz assim: nunca é tarde. Ei, calma com essa palavra nunca. Essa palavra nunca é perigosa. E ele diz: respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Deixa eu te falar de um povo que vai estar em 2019, dia 8 de agosto de 2019, na cidade de Calgary, no Canadá, debaixo de um prédio bonito, antigo, mas muito bem cuidado, numa igrejinha chamada Two or Three Church, baseado na minha palavra, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Deixa eu te dizer uma coisa, Tomé. Muito mais feliz não é tu, que porque me viu, creu. Mas é aquele povinho lá, que não o viu, e ainda assim, eles creem. Você crê? É interessante que Jesus trata de chamar Tomé para perto, porque ele entendeu a correção do curso. Ele vem novamente, e nós cantamos aqui: vem novamente, vem novamente. Eu passei a semana inteira, o dia inteiro, dizendo para ele: Senhor, vem novamente. Senhor, mesmo que ninguém creia, eu creio. Eu quero, Senhor. Eu vou viver. Eu vou ver. Vem. Tem um monte de coisa para falar aqui ainda. Quem me dá mais 5 minutos? Levanta a mão. 5 minutos. Fica com a mão levantada. 10, 2 do Alex, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 35. Bom, tá bom. Já é suficiente. Uns 50 minutos já dá.
Deus quer ajudar você a corrigir o curso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa terceira visita de Jesus no meio dos discípulos tinha uma razão. Os discípulos já criam. Eles já tinham visto. Jesus podia ir embora dali, mas Jesus sabia que havia uma ovelha. Que havia um gêmeo. Que havia um que não estava vivendo a natureza, era um peixe fora do aquário. Ele diz: ei, eu vou atrasar a minha subida 8 dias. Você sabe por que Jesus não voltou ainda? O apóstolo Pedro diz, né, pastor Alexandre? Escrevendo a sua carta, ele diz: muitos dizem que a promessa da sua vinda tarda. Não, ei, olha aqui. Pedro diz: não tarda. Pelo contrário, ele está sendo longânimo. Ele está esperando os gêmeos, os Tomés da vida, que saíram do aquário, que estão vivendo longe da razão para a qual eles foram chamados. Ei, Tomé, volta! Eu vou segurar a minha subida 8 dias por tua causa. E aí o texto continua e diz assim: Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. Jesus andava com eles, eles pescavam, eram pescadores. Olha o que o texto diz, ei, olha aqui. E foi assim que ele se manifestou. 2 pontos, versículo 2. Estavam juntos Simão Pedro, que era o pastor, era o líder. Quem tem uma Bíblia, dá glória a Deus. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Lê o segundo nome aí para mim, da lista. Tomé. Que coisa maravilhosa, cara. Simão Pedro era o primeiro, porque ele ia adiante, ele estava na frente. Mas o segundo da lista que João descreve é Tomé. Exatamente o incrédulo, aquele cara que não estava junto, aquele cara que não tinha se chegado, aquele cara que tinha duvidado, aquele cara que tinha falado contra. Tomé, chamado Dídimo. E diz o nome dos outros discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco naquela noite e nada pegaram, nada. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando a Bíblia cita o clarear da madrugada, é a hora mais escura. É antes do sol nascer, que as trevas vêm para que o sol apareça. Todavia, os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa que comer? Ei, deixa eu voltar para a mesa com vocês. Você não está me reconhecendo, eu preciso estar na mesa contigo. Anda com ele, come com ele, cheira ele, dorme com ele, acorda com ele, levanta com ele. E você vai se acostumar com a presença. E você vai, a partir do momento que você decidir fazer isso, você vai o reconhecer. E a luta aqui era travada no campo do reconhecimento. Eles sabiam quem era Jesus, eles conviviam com Jesus, mas eles não conseguiam enxergar. E Jesus: ei, vamos voltar para o lugar comum. Vamos de novo para o lugar comum. Me dá uma coisa para comer. Os caras: essa é velha, Jesus. Jesus não sabe brincar de esconde-esconde. Chama logo para comer, a gente sabe logo que é ele, né? Só ele come como ele come, só ele multiplica como ele multiplica, só ele reparte como ele reparte, só ele agradece como ele agradece, só ele abençoa como ele abençoa, só ele entrega para o outro, olhando no olho do outro como ele olha. Ninguém faz como ele faz.
E ele diz: ei, ei, tendes aí alguma coisa para comer? E eu imagino Pedro como o chefe da gangue, né? O dono do barco. Parece que tinha perdido a experiência de pescar, pastor Alexandre. Baixou a cabeça, botou a mão para trás e disse: nada. Infelizmente, Jesus, tu lembra quando tu multiplicou os pães e alimentou uma multidão? Por 2 vezes o Senhor fez isso. Tu lembra quando a palavra diz que do céu desceu o maná? Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti, Jesus. Lá pelo menos tinha algo. No maná tinha-se pelo menos uma promessa e uma palavra. No deserto, para multiplicar, teve alguém que entregou 5 peixinhos e 2 pães. Depois, de novo, alguém entregou mais alguma coisa, pelo menos uma semente tinha. Deixa eu dizer uma coisa para ti, Jesus. Não pegamos absolutamente nada. Talvez você esteja assim hoje aqui nessa noite. Teu barco está vazio. Você tem lançado a rede e não pegou nada. Você tem lançado e nada vem, parece que nada dá certo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, o texto não para por aí. Depois do versículo 5, sempre vem o versículo 6. Diga assim, versículo 6. Diga, versículo 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e a achareis. Obediência a uma ordem clara. Assim fizeram. E já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste. Pedro estava nu, porque se havia despido, lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estava distante da terra, senão uns 200 côvados. Ao saltarem ali, viram umas brasas, em cima os peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, para encerrar. Eu imagino que aquele momento era um momento escuro. Pedro estava nu, porque ninguém podia ver a sua nudez. Talvez você esteja enfrentando um momento de muita escuridão na sua vida. Talvez você não consiga ver com os seus olhos, mas o reconheça na sua alma. O reconheça no seu espírito. Talvez você diga: pastor, mas eu não consigo nem sentir. Ei, sob a tua palavra, obedeça. Deus tem falado com você, cara. Deus tem incomodado você a você andar diferente, a você andar na comunhão, a você submeter. Talvez você não veja com os olhos, mas você precisa saber com o seu espírito. E a rede não se rompe. E aí Jesus faz um convite para eles maravilhoso: venha e coma.
nenhum deles ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E aí Jesus vem, toma o pão, lhes dá, da mesma forma lhes dá o peixe. E essa já era a terceira vez. Talvez você diga: pastor, mas eu já fiz tanto voto e não cumpri. Eu já disse tanta coisa para Deus e não fiz. Eu já prometi, falhei. Eu já marquei, não fui. Ei, ainda não é tarde. Anos, irmão, eu demorei para entender que eu preciso mais e mais e mais e mais dele. E se eu ficar perto, Marcão, tu sabe o que eu vou descobrir amanhã? Que eu preciso mais e mais e mais e mais dele.